Como escolher os melhores fundos imobiliários para colocar na sua carteira, tá? É exatamente isso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Vou te ajudar a você identificar quais são os melhores fundos imobiliários para você saber se aquele fundo imobiliário é bom ou ruim, tá? Então você vai aprender de uma vez por todas como eu faço para mim analisar os fundos imobiliários e saber se aquele fundo imobiliário é bom ou não, tá? Eu vou te mostrar aqui quais são os passos que eu sigo para poder analisar aquele fundo imobiliário e para poder colocar aquele fundo imobiliário na minha carteira. Muito importante você assistir esse vídeo aqui até o final para você entender esses passos, não pula o vídeo ou não adianta o vídeo para você entender o passo a passo completo, para você saber identificar quais são os melhores fundos imobiliários. Agora bora aqui para a tela do meu computador para o conteúdo de hoje. Bom, gente, já estamos aqui na tela do meu computador, tá? Existem 3 passos que pelo menos eu utilizo, né, para poder escolher um fundo imobiliário, decidir se aquele fundo imobiliário deve ou não entrar na minha carteira, tá? E é interessante que você siga esses passos, pelo menos, né? Você pode também buscar outras funções a mais para poder tá incrementando aí na sua análise de fundo imobiliário para saber realmente se aquele fundo imobiliário compensa ou não para você, tá? Mas é interessante eu ressaltar aqui que não existe um tipo de recomendação de investimento nesse vídeo, tá, gente? Que é apenas a forma que eu utilizo para analisar os meus investimentos, os fundos imobiliários, para poder comprar, né, e acrescentar aí na minha carteira, tá, gente? O primeiro passo, tá? São 3 passos. E o primeiro passo que eu utilizo são a análise de indicadores, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais completo também sobre analisar profundamente os indicadores, deixa num comentário que eu posso trazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas com certeza também eu vou trazer um vídeo. Então já deixa o like, inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal, tá? E vamos lá. Existe aqui alguns indicadores que eu considero para poder levar em consideração ali na análise do fundo imobiliário para poder escolher os fundos imobiliários, tá? O primeiro deles é o patrimônio, ou seja, o valor patrimonial do fundo imobiliário. E quanto maior o valor patrimonial daquele fundo imobiliário, né, melhor porque vai trazer mais segurança para o seu investimento, tá, gente? Então, patrimônio, o valor patrimonial do fundo é muito interessante levar em consideração. Depois vem o dividend yield, né? Interessante que você tenha um dividend yield bacana, não adianta você colocar o seu investimento em fundos imobiliários, que é renda variável, e ter um dividend yield baixíssimo comparada com a renda fixa. É interessante que tenha pelo menos um 2% ali a mais, né, que a renda fixa, tirando já imposto de renda. Então, eu considero um dividend yield aceitável acima de 7,5% a 8%, já é um bom dividend yield de fundos imobiliários, tá, gente? E a liquidez, gente, nada mais é do que a facilidade de você comprar e vender o ativo, tá? É muito importante também esse indicador para você analisar, porque quanto maior a liquidez, mais fácil de você vender aquele ativo, né? Sei lá, você viu que aquele ativo não encaixa mais nos seus objetivos de investimento e você quer vender, você consegue vender tranquilamente, diferente de você comprar uma casa ou um apartamento e for vender aquele ativo durante aquele dia, né? Você não consegue vender com facilidade aquele imóvel em um único dia, então diferente dos fundos imobiliários, tá? Então a liquidez também é extremamente importante, tá, gente? O segundo passo aqui é o P sobre VP, né? É muito importante também, principalmente para fundos imobiliários de papel, tá? O P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial acima de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está caro, e abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está barato, tá? A vacância física e a vacância financeira são dois tipos de vacância que eu também levo em consideração na minha análise, tá? A vacância financeira nada mais também do que a inadimplência, tá? Ou seja, aquele imóvel, gente, ele está alugado, só que o inquilino não está pagando. E a vacância física, o imóvel lá não está alugado, tá? Então essa é a diferença dos dois. Então preste atenção também, tanto na vacância física, como também na vacância financeira. Depois vem aqui os ativos, né? Quanto mais ativos, melhor também para a sua segurança. Como, por exemplo, no caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Vamos supor se você tivesse investido em um fundo imobiliário que tem um imóvel lá no Rio Grande do Sul e aconteceu alguma coisa com esse imóvel. Então, praticamente, se aquele fundo imobiliário só tem um imóvel, você correria o risco de ficar sem receber os dividendos, sem ficar recebendo ali o seu dinheirinho todo mês caindo na conta porque deu problema nesse imóvel, tá, gente? Então, é interessante também, quanto mais ativos e quanto mais diversificado em várias regiões do nosso país. Depois vem a qualidade desses ativos, né? É interessante você ver as fotos, ver a localização desses ativos, se estão também numa boa localização ali, tá? Depois vem a alavancagem, que nada mais do que a dívida daquele fundo imobiliário. Interessante que essa dívida esteja controlada sem comprometer muito lá o lucro do fundo imobiliário, tá? É interessante aqui da parte dos inquilinos, tá?
você prestar atenção na concentração de receita dos inquilinos também e dos contratos, tá, gente? Existem dois tipos de contratos, contratos atípicos e contratos típicos, tá? Dê preferência por contratos atípicos, tá? Porque eles existem uma cláusulazinha que acaba protegendo mais o fundo imobiliário, tá? Não também escolha fundos imobiliários com uma grande concentração de receita em um único inquilino, tá? Então, quanto mais diversificado, melhor tá, gente? Então, esses aqui são os indicadores que eu utilizo para analisar os fundos imobiliários, tá? E agora, o segundo passo que eu faço também é você dar uma analisada no RI do fundo imobiliário. Isso é muito simples. Você vai no Google lá, digita o fundo imobiliário que você quer acessar o RI, tá? Como, por exemplo, GARI 11. Eu digitei GARI 11 RI. Aí você vai entrar aqui no site, é só um exemplo, tá? E aí você vai buscar o quê? O relatório gerencial desse fundo imobiliário, né? Para você analisar daquele mês, tá? É interessante também que você pegue os outros meses e consiga dar uma lida ali para poder você entender o que está acontecendo com aquele fundo imobiliário, porque o gestor vai trazer ali mais dados específicos com o que ele pretende fazer, sei lá, com os ativos do fundo imobiliário, se ele está buscando alguma sobrescrição, se o fundo imobiliário está passando por algum tipo de inadimplência, que é no caso a vacância financeira que eu falei para vocês. Ele vai mostrar também a vacância física. Então todos os dados você consegue encontrar no relatório do fundo imobiliário. Nesse caso é a melhor opção, tá, gente? Existem dois tipos de sites que eu vou indicar para vocês, que é o Investidor 10 e o Status Invest. São esses dois tipos de sites que você consegue tá analisando também esses indicadores. Mas existem alguns que sempre tem ali um errozinho em relação aos indicadores, né? Pode estar um número a mais ou pode estar um número a menos. Então, para facilitar, você vai buscar onde? No RI do fundo imobiliário, tá, gente? É mais seguro você buscar diretamente no relatório dos investidores, né? Você buscar no RI do fundo imobiliário. Então, você consegue ver todos aqueles indicadores, né? Todas aquelas opções para poder você analisar o fundo imobiliário dentro desse RI, tá? É isso que eu faço. E você consegue ver também, como por exemplo, aquela questão do AAA, né? Que eu falei para vocês. E nesse caso, indico imóveis com qualidade boa, tá? Imóveis ali com a qualidade do AAA é muito interessante, quer dizer que a qualidade dos imóveis está tudo ok. Você consegue ver tudo isso no relatório, mas como eu falei para vocês, você consegue buscar também em outros sites, como, sei lá, Fundos Explorer, Investor 10, Status Invest, são algumas opções, tá? E agora o segundo passo, o terceiro passo, na verdade, que eu faço para poder estar escolhendo os fundos imobiliários, né, e saber se aquele fundo imobiliário é bom ou não, né? E conseguir identificar se aquele fundo imobiliário está com mais oportunidade do que outros, calculando o preço teto do fundo imobiliário, tá, gente? É isso que eu faço também como terceiro passo. Então, primeiro, eu utilizo ali os indicadores para dar uma analisada no fundo imobiliário, né, e saber ali qual fundo imobiliário eu vou escolher. Eu vou ler o relatório do fundo imobiliário, tá, gente? Por completo, para poder entender o que está acontecendo com o fundo imobiliário. E depois eu vou fazer o quê? O preço teto daquele fundo imobiliário, né? Para saber se aquele fundo imobiliário está com uma boa oportunidade no momento. Então, primeiro, você vai ver os indicadores, ler o relatório e também calcular o preço teto dos fundos imobiliários. E tudo isso aqui, gente, já tem vídeo no canal, tá? Menos a análise de indicadores dos fundos imobiliários. Mas eu tô devendo esse vídeo, eu vou trazer um vídeo também para você. Então se inscreve no canal para você não perder esse vídeo, tá, gente? Mas, como ler relatório também, já tem vídeo aí no canal. Vou sempre estar trazendo mais aí, lendo relatório de fundos imobiliários, lendo relatórios de empresas, de ações, e você consegue ver como é que eu faço isso na prática aqui nesse canal, tá? Tem vídeo também aqui no nosso canal de como calcular o preço teto dos fundos imobiliários, tá, gente? Pesquisa aí para poder você aprender como calcular o preço teto. É um vídeo, gente, que tem um conteúdo de valor, tá? Conteúdo aí de curso pago, então vá assistir esse vídeo para você aprender a calcular o preço teto dos fundos imobiliários, tá, gente? É muito importante também. E além disso também tem os nossos vídeos aí com análise de fundos imobiliários lendo o relatório, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal e vá assistir esses vídeos aí, que são vídeos complementares desse vídeo aqui, tá? E eu vou estar devendo também para vocês o vídeo de como analisar fundos imobiliários. Se inscreve no canal para você não perder esse vídeo aí. Te vejo no nosso próximo vídeo, que é esse vídeo aqui, ó. Valeu e tchau, tchau. Tamo junto, criatura, é nóis.